Olá, hoje eu quero falar com você sobre o tema politicamente correto. E para nós darmos início a este tema, este assunto, eu quero começar falando para você sobre o direito de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um dos direitos mais fundamentais da vida humana. Sem esse direito, os demais direitos se tornam até mesmo impossíveis de serem exercidos. Nós vivemos na sociologia do mimimi, que para mim nada mais é do que o fruto de um ressentimento. Tudo que você fala pode magoar, as pessoas se ofendem com qualquer coisa. Então, uma sociedade cada vez mais fragilizada e mais vulnerável. Até mesmo os termos, eles foram mudados. Você não pode se dirigir a uma comunidade como favela. Nada mais é essa intenção do que a tentativa de amenizar a miséria e a pobreza das pessoas. Ou seja, isso também é uma tentativa de mascarar a incompetência do Estado brasileiro, que não dá a essas pessoas a dignidade, o saneamento básico, esgoto, né, água tratada, não dá a eles o mínimo de condições que eu diria que são dignas para que eles possam viver, e neste caso é melhor mudar os termos para tentar amenizar a pobreza e a miséria deste país. Então, o politicamente correto, como eu falei para vocês, é fruto de um ressentimento, de uma sociedade que está fragilizada e ao mesmo tempo vivendo cada vez mais sobre uma situação de melindrar-se por qualquer motivo. O Estado brasileiro, ele arrecada muito e sabe arrecadar de maneira que eles criaram uma forma de, por meio dos impostos, e eles fazem isso muito bem. Agora preste atenção, ao invés de montarem uma escola pública decente, o governo fica preocupado em criar cotas, a fim, mais uma vez, de mascararem a incompetência deles nesta área. E nós vamos ficando cada vez mais sem um investimento adequado e correto dentro da educação, na área que é tão importante para o desenvolvimento de um país. Mas neste caso, preocupa-se com cotas ao invés de fazer investimentos mais dignos na educação do país, na educação pública. A outra coisa é o puritanismo, eu diria, moralista, ressentido que essa sociedade vive. Cada um se acha melhor do que o outro, cada um se acha no direito de ter as suas próprias verdades e não conseguem chegar no fundo, dentro de um bom senso e um consenso daquilo que é verdadeiramente uma razão. Ser politicamente correto é ser diplomático sempre. Ser politicamente correto é não enfrentar nada, sempre em nome da educação. Sempre se omitindo, mesmo tendo as suas opiniões, mas não é capaz de dá-las em público. Por quê? Porque o politicamente correto, ele constrange, ele é uma mordaça, é uma tentativa de censura, e você acaba tendo que, por uma questão de nível de educação, você se retrair. Por exemplo, quando o tema é política, a pessoa vai lá, vota, mas ela não é capaz de discorrer sobre o assunto. Então, sendo assim, a pessoa politicamente correta é aquela que eu poderia fazer a comparação. Ela gosta de galinha, ama comer galinha, mas quando ela sabe que alguma galinha vai ser sacrificada, o pescoço vai ser cortado, ela não admite. Então, nisso, eu abomino o politicamente correto nesse aspecto. Quando ele te amordaça, quando ele é uma tentativa de te calar, quando o politicamente correto nada mais é uma tentativa de lhe constranger. Podemos falar sim o que pensamos, é claro que se deve falar com educação. A questão nem sempre é o que se fala, mas é como se fala.
Neste caso, você não pode ser constrangido e nem se sentir constrangido em falar aquilo que você pensa ou aquilo que você tem como um pensamento formado em seus conceitos. Basta saber tratar disso de maneira educada. Olha, Jesus não era politicamente correto. Ele dizia tudo que era importante, mas ele não dizia quando não era importante. Então fica aqui minha consideração ou as minhas considerações a este assunto. Eu espero que você entenda que entre tudo que se possa posicionar ou que se venha a se colocar como um indivíduo dentro dos seus direitos, a melhor forma é você saber fazer as suas colocações. Você não precisa se privar, você não precisa se omitir. A questão nem sempre é o que você fala, mas é como você fala. Deus te abençoe.